Vamos lá, gente. Bom dia. Já explico por que o carro não está aqui. Boa quinta-feira a todos nós. Não vou falar bom dia para ela aqui, mas lá para a escola, né? Hoje é reunião de pais. Provavelmente para dar os detalhes sobre encerramento do ano, sobre como é que fala? Sobre férias, recesso, sobre retorno, sobre quem vai precisar que os filhos fiquem no período de recesso e tudo mais. Bom dia. E mais algumas coisas que aí podem se modificar para o ano que vem. Enfim. Por isso a patroa foi para lá. A reunião é às 8h30 da manhã. Aí terminaria tarde e eu preciso ir trabalhar, né? Ela não gosta nem um pouquinho de ter que dirigir um pouco a mais do que o combinado. Aliás, você quer ver minha mulher meio pé da vida? É tirá-la de uma rotina do que ela está acostumada a fazer todos os dias. Mas ela faz, porque precisa ser feito, né? Nós somos assim, não dá muito tempo de ficar reclamando, vamos fazer e acabou. E enfim, hoje é quinta-feira, hoje é dia 30 de novembro de 2017. Acabou o ano. Acabou o ano. Mês de dezembro, pra mim, pra quem trabalha na folha de pagamento, é um mês que você fecha o olho e ele foi embora. Um mês realmente muito pesado. São 2 folhas de pagamento. São festas, são os tais dos amigos secretos, são alguns almoços, enfim, são vários eventos, a família acaba também se reunindo e tal. E, enfim, é um mês que realmente passa muito rápido. O mês em si funciona mais ou menos esse ano até dia 22, que aí 22 é sexta-feira. Dia 25 é segunda. O retorno do dia, essa semana do Natal para o Ano Novo é uma semana mortíssima, uma semana falecida, ninguém faz quase nada. Não sei, as rotinas mínimas diárias. É o acender e apagar a luz de todo dia, né? E aí sim, janeiro também é um mês bem pesado, porque tem as atualizações dos índices, né? Tabela de INSS alterada. Será? Eu acredito que não, porque não é característica desse governo vagabundo, igual o anterior, tá? Que vai corrigir a tabela do IR e a gente pagar um pouquinho menos de imposto de renda. Não me parece que o trabalhador, até porque, como a gente não reclama de nada, a nossa reclamação se resume a um post no Facebook. Então, cara, o resto que se dane, né? Enfim, vamos lá, vamos seguir. Ontem eu tentei acompanhar, mas o sono não me deixou ir até o fim. Mas eu vi o que interessava. O Grêmio, o futebol porto-alegrense, queimou minha língua. Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, hoje Portaluppi, né? Ele ganhou um sobrenome, né? Ele parece que nunca teve esse sobrenome, né? Ele sempre foi Renato Gaúcho, mas, enfim, fortificou, conseguiu aumentar sua fama de ídolo no Grêmio Futebol Porto-Alegrense e tornou-se
o primeiro cara num time brasileiro que foi campeão pelo time jogando e pelo mesmo time treinando. É uma estatística boba, que não faz a menor diferença. Mas, muito claro isso, deixe-se claro, o Grêmio deu uma aula de futebol na Argentina. Lanús é um time mediano, é como se você tivesse aqui no Brasil um finalista da Libertadores, vamos dizer, vai, o Paraná Clube. É um time de médio para pequeno, embora seja de Buenos Aires, né? Ele é um time modesto. Tanto que, como aqui, lá, a torcida se concentra, a torcida se concentra em muito maior escala nos times grandes, né? Então, quando o jogo daqui, que foi 1-0 pro Grêmio, mas no final do jogo teve um pênalti escandaloso pro... Se eu queria conseguir ler. Eu sou o Manuel, quero ser atleta, não sei o que lá. Deve ser justa a causa dele. Mas enfim. E o Grêmio deu uma aula de futebol, postura, competência. Enfim. Você só pode vangloriar um técnico desses, cara. O Renato não faz questão de ser simpático e não faz questão, principalmente, de ser politicamente correto. Enfim, ele fala o que ele pensa. Não é um idiota falando também. Não ignora coisas e não nega o que é óbvio. Mas é uma figura. E realmente é assim, o jogo em si, o que eu vi até o comecinho do segundo tempo só. O sono me venceu, depois eu fui dormir. Mas o que eu vi realmente era um time extremamente superior ao estilinho vermelho. Tá um pouco judiadinho. Mas é um estilinho, né? Tá bem judiadinho. Assim, como tinha ganhado de 1-0 aqui, quem precisava fazer um gol, quem precisava ir pra cima, era o Lanús. Um time muito bem montadinho, o estilo de jogo deles é diferente, eles não dão chutão, não ficam dando chuveirinho na área. Eles são aquele time que fica tocando, até o goleiro é bom nos pés. O goleiro age muito tranquilamente como um líbero para ajudar a saída de bola e tudo. Isso é treinado, né? Um time diferente mesmo, um belo time que não se perca o bom trabalho pela perda do título, porque foi à frente de todos eles, né? De todos os outros. Aqui no Brasil não gostam disso, né? Preferem ser penúltimo lugar do que ser segundo lugar, né? Ser vice-campeão. É uma cultura pobre, na minha opinião, mas enfim. O que eu vou falar sobre postura em relação ao futebol no Brasil, né? Então, assim, até tem uma coisa interessante, que teve um momento do jogo que ficou igualzinho a semifinal. O Lanús, na semifinal, jogou com o poderoso River Plate. E o River ganhou o primeiro jogo, o jogo de ida, o jogo em casa, por 1-0, igualzinho o Grêmio. No jogo de volta, ali nesse mesmo estádio de ontem, ali, Monumental, não sei o que é um estádio bem pequenininho, por sinal, ele começou o jogo tomando de 2-0 do River, igualzinho ontem. E inclusive, eu me lembro disso, que eu comecei a ver o jogo, esse jogo do River e Lanús e River, né, que é o jogo da volta da semifinal. E quando foi 2-0, eu fiz assim, esse Lanús aí é um time pequeno, tá de parabéns, mas provavelmente
tá indo embora. Não deu, não. Não dá pra fazer 4 gols no River Plate numa situação dessas. E fui dormir. De manhã acordei, fui pra minha filosofia, né? Ali naquele cômodo da casa onde a gente costuma praticar filosofia. E abro o celular e tá lá. Lanús vai à final em virada espetacular. Fez 4-2 no River Plate. Então, é assim, nenhum gremista fez 2-0 fora, nenhum gremista falaria assim com tranquilidade, não, já somos campeões. Não. Que foi exatamente o que aconteceu com o River. Virou o primeiro tempo com 2-0 e fez 4 gols no segundo tempo. Mas, como eu disse antes, a quem não é torcedor do Grêmio estava vendo a coisa com muito mais frieza. E a gente que estava vendo com frieza, um pointer aí, que estava vendo com frieza, via claramente que a postura do Grêmio era extremamente superior. Ele não estava sendo incomodado. Grohe fez uma defesa de uma falta bem batida, mas bem batida, não extremamente bem batida, daquelas que vão ali na forquilha. E mais uma saída de bola só e pronto. O Grêmio realmente não dava chance, não dava nenhuma chance para que se tivesse dúvida que ele chegou lá para levar o título de campeão. O jogo em si não cabe essa. Você sabe que eu tô aqui atrás de você, né, bobão? Olha, 40 por hora. Eu vi que ele entrou lerdinho lá atrás, eu vi que ele entrou bem lerdinho. Obrigado. Eu estava também percebendo que ele não ia me dificultar, que ele já estava olhando para o retrovisor. Normalmente, quando o cara está olhando para o retrovisor, ele já está se preocupando, então há uma grande chance dele nos dar passagem. Às vezes ele olha para o retrovisor e fala, foda-se. O jogo em si, alguns, o Renato falou que não ia jogar na retranca, que ia atacar. Não, ele só contra-atacou. O que ele fez de diferente foi manter o controle do jogo na intermediária, no meio de campo. A marcação no meio de campo estava perfeita. 2 carinhas ali, o Ramiro. E tinha um outro que até se machucou no começo do segundo tempo. Na verdade ele se machucou no fim do primeiro tempo, tentou voltar e não conseguiu. Não lembro. Puta de um bom jogador. E os caras estavam dominando tudo ali. Tudo. O time estava inteirinho, certinho, em cada jogada. E o Lanús, não sei se não estava inspirado ontem, não tinha grandes cartadas na manga, né? Era o bate-estaca. Para um time que se preparou muito. Se preparou extremamente bem para aquele jogo. Era o jogo da vida. Então, não foi assim, não. Não foi, ficou no ataque, prometeu atacar. Não. O primeiro gol foi um contra-ataque roubado, uma bola de um passe mal feito na intermediária. A quem se lembra, um pouco parecido com o gol do Sheik contra o Boca Juniors aqui no Pacaembu. Ele interceptou um passe no meio de campo e carregou a bola que os zagueiros não conseguiram alcançá-lo e fez o gol. E o segundo gol, um pouco parecido, também um contra-ataque, também uma embolada de bola ali no meio de campo que acabou sobrando para o menino cracaço Luan. O moleque fez um gol, mas o moleque, ele tem 20, 21 anos de idade, já deve estar vendido, inclusive. O moleque fez um gol que parecia que ele era um veterano, parecia Zidane, na boa, Zidane.
O moleque realmente arrebentou. Ele pegou uma bola, ele até atrasou o contra-ataque. Ele estaria, se ele fosse para frente direto, ele estaria sozinho, sem zagueiro na frente. Mas ele deixou atrasar a bola na matada de bola. Oi, 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 oi. Com esse retrovisorzinho aí, tem que se tomar cuidado. Não é natural a gente estar olhando pro retrovisor. O meu já não é. Diferente do conceito do retrovisor aqui em cima, que ele tá na sua frente, ele tá na sua cara, é natural. Enfim. E o moleque simplesmente esperou os zagueiros voltarem, limpou três deles e na saída do goleiro deu uma cavadinha. Assim, de você olhava, puta que pariu. O moleque parecia que tava jogando no quintal da casa dele, mano. Realmente, assim, foi de uma plasticidade invejável para uma final de Libertadores da América. Todo mundo sabe o que isso representa para o brasileiro, principalmente. A dificuldade que é. O Brasil tem excelentes times, campeões absolutos da Libertadores, mas todo mundo sabe o quanto é difícil, o quanto eu, corintiano, sei o quanto demorou até 2012 as gozações de todo mundo ter Libertadores e o Corinthians não. Méritos ao Grêmio, mas assim, mérito mesmo de verdade para o Renato Gaúcho. Não dá para se classificar de alguma outra coisa diferente do que um trabalho fantástico, tanto na cabeça dos caras quanto taticamente falando. Eu explico. Com raras exceções, esse menino Luan é um jogador diferenciado mesmo, um jogador de um talento inato. E nesse meio de campo tem esse Ramiro, Arthur, o outro meio-campista sensacional, também diferenciado, já foi até para a seleção e deve ir. O menino, o goleiro, Marcelo Groi, o cara é simplesmente um monstro. Ele é dono da defesa mais linda do ano, dos últimos anos, na semifinal da Libertadores. Meteram 3-0 nos caras lá no tal do Barcelona de Guayaquil, sei lá o que. O time que eliminou o Santos, que eliminou o Flamengo, eliminou 2 brasileiros, acho que foi Santos e Flamengo. Não, Palmeiras. Eliminou o Santos e eliminou o Palmeiras. E, enfim, o resto, não é justo chamar de resto, mas o resto, o que fez o primeiro gol, Fernandinho, depois de uma boa temporada pelo São Paulo, 1 ou 2 boas temporadas, sumiu, foi pra Rússia, foi pra França, foi pra não sei o que, e voltou meio desacreditado pro Grêmio. Acho que ele passou por algum outro time antes ainda, Flamengo, não sei, sem nenhuma expressão, nada. Aquele cara que se falava, bom, já foi, o tempo bom já foi, mas não tem nenhum jogador trouxa, vamos deixar claro. Cícero, o Rogério Ceni tentou reinventar esse cara já passado o auge da carreira dele há muito tempo. O Rogério Ceni trouxe ele do Fluminense, tentou, não deu certo. Acabou virando como que um símbolo do fracasso da filosofia do Rogério Ceni. E foi dispensado, o Grêmio pegou. Lateral direito, Edilson, reserva no Corinthians. Reserva do Fagner, no time campeão brasileiro de 2015. Um jogador de mediano a razoável, não mais do que isso. Uma boa característica é que ele chuta bem pro gol, né? Tem um chute forte,
Aquele Célio Silva, né? Aquele que de cada 10 chutes, um sai perfeito, os outros saem do estádio. Mas, enfim, e é um excelente marcador, vamos deixar isso muito claro. Você olha ele assim, aquele físico meio gordinho, inclusive, é estranho, né? E um pouco violento demais. Ele irritava muito quando jogava no Corinthians, eu me lembro, que foi quando eu acompanhei, porque ele é muito expulso. Ele tem umas jogadas meio desleais às vezes e tal. Ele não consegue se conter de uma entrada por trás, alguma coisa assim. Tá certo, viu, filho? Tá certinho, a gente fica esperando a sua boa vontade. Lateral esquerdo, Cortez. O cara saiu praticamente execrado do São Paulo. Não tinha valor de mercado. Não tinha valor de mercado. Foi para Portugal também. Uma campanha estranha. Estranhíssima campanha. Não jogava, não agradava a ninguém. Foi meio que... toca, alguém quer esse cara aqui? E o Grêmio foi lá e pegou. Lateral esquerdo. Pô, o Grêmio acabou de pegar o Christian do Corinthians. O cara ficou mais de um ano sem jogar. Meio campista que já foi de respeito. Mas, cara, como é que o cara fica 3 anos no Corinthians e não consegue se firmar? Não foi para jogar Libertadores, tá? Foi para compor o elenco porque o meio campista titular ali, o volante titular ali, que era o menino do São Paulo lá, que saiu também execrado pelo São Paulo e fez muito sucesso no Grêmio, se machucou feio, ficou fora o ano. Então o Grêmio foi lá e pegou o Christian também. Nossa, cara, mas ele gosta de um refugo, não importa qual seja. Então, assim, eu falei alguns, tem mais refugo ali dentro. E juntou tudo e deu certo. Você podia considerar em 2012 o Corinthians como um time meio de refugo. As principais peças do Corinthians já tinham rodado pra caramba. Danilo, se não o principal, um dos principais jogadores da Libertadores. Sheik. O Chicão estava lá há coisa de 5 anos. Já sem aquela super velocidade e tudo. Entendeu? Então, sim. Realmente... às vezes é aquela coisa, não é... Porque o Renato colocou isso muito bem. O Grêmio provavelmente tenha sido o time que menos gastou dinheiro com jogadores. Tudo refugão desvalorizado de onde eles vieram. Então, cara, foi fácil negociar com esses caras. Foi muito fácil. E futebol, é isso que eu coloco, cara. É uma justificativa minha mesmo, porque muitas vezes nem eu mesmo entendo por que eu gosto tanto de futebol, mesmo com todas essas falcatruas, toda essa sujeira implícita. Por que eu gosto tanto? Pelo meu discurso aqui, quer dizer, não era nem para eu olhar, para chegar perto desse assunto. Mas, cara, dentro das 4 linhas, o futebol, eu não consigo, não consegui ver ainda um esporte aonde a lógica ou estatística possa ser quebrada com mais facilidade ou com mais frequência. Eu não vou dizer facilidade, porque você coloca assim, você fica lá com estudos medíocres. Você vai pegar um Corinthians e Chapecoense, por exemplo. Você vai olhar lá o cara antes do jogo, um jogo na Arena Corinthians, lotada, tudo. Aí um cara vai ficar falando assim: a Chapecoense nunca venceu o Corinthians. O elenco da Chapecoense inteiro representa 1/10 da folha de pagamento do Corinthians. Um monte de informação que não tem nada a ver. No Corinthians você tem 7 jogadores que já serviram suas seleções: Paraguai, Argentina, Brasil, Colômbia. E na Chapecoense você tem 8 caras que vieram da Série C o ano passado. E daí? A Chapecoense se aplica pra caramba, faz um gol, se segura
e ganha o jogo. Isso, com raras exceções de outros esportes, só é possível no futebol, só é mais frequente no futebol. Existe uma coisa bacana e pura no futebol ainda, que é a superação, que é os Davi contra Golias e os Davis ganharem fora de um livro imaginário. De verdade, de verdade. Tá? Um Guarani do Paraguai tirar um poderoso Corinthians, né? Um Lanús tirar um poderoso River Plate, fazendo 4 gols no segundo tempo. Então, existe uma coisa que não faz nenhuma diferença, ao menos para quem joga, para quem entra para chutar a bola, que é o histórico de quem está na sua frente. Olha o carro do Google ali, ó. Será que eu saio na próxima edição? Não, ele não tá fotografando, ele está indo rápido. E isso explica bastante. Isso explica bastante. Quem apostaria, se você colocasse a escalação do time do Grêmio que está hoje terminando e comemorando o título da Libertadores da América, o terceiro título deles. Quem é que pega esse elenco, pega essa escalação e lá no começo, lá em fevereiro, coloque isso dizendo, esse time aí que vai disputar o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. 9 entre 10 analistas sérios de futebol falariam, não tem a menor chance. Cortez, Fernandinho, quem é Ramiro, Edilson. Não tem. Pois teve. É isso, cara, é isso. Isso explica um pouco, isso justifica minha paixão muito mais pelo esporte do que pelo Corinthians em si. Eu sou corintiano mesmo, todo mundo sabe. Mas, vixe, depois de Cauê nasceu, o Corinthians, infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, acho que é melhor falar assim, perdeu 90% da importância dele. Comemoro pra caramba, já comemorei bastante. Olha, o que aconteceu aqui? Caiu areia, caiu poeira. Algum caminhão deixou cair. E seleção, então, nem me fale. Vai ser difícil eu levantar e gritar gol da seleção. Pode acontecer, é raro. Ainda mais com o Neymar, não dá. O Neymar, na minha opinião, é só a minha opinião. Cara, não consigo, não simpatizo, cara. Não dá pra eu dar um sorriso com o cara. Ele é muito bom de bola. Não vou negar nunca o talento dele. Mas primeiro que eu não acho um dos melhores do mundo, não acho ainda. Eu acho que ainda tem jogador muito mais completo e efetivo. E atitude eu nem comento. E é por isso, justamente pela atitude, que eu olho. Ontem eu falei sobre isso, sobre jogadores a la Zeca, ex-Santos, que pode vir pro Corinthians. Não faço questão. Eu prefiro um jogador mais limitado, de caráter razoável, ao menos que não saia falando besteiras ou extrapolando a sua linha profissional. Ao menos. Então eu sempre vou preferir isso. Ontem eu comentei sobre isso, sobre jogadores mau caráter, comentei sobre o Paulo Nunes. E né, assim, né, a Sport TV começa a transmitir o negócio às 7h30 da manhã, o negócio da noite. O negócio é às 15 para as 10 da noite que começa. Então você tem que ficar enrolando muito, repassando muito, relembrando muita coisa, fica com analisinha besta e tal. Enchendo a linguiça, né, do negócio. E aí uma das... quem foi o melhor camisa 7 do Grêmio?
Aí, claro, eles vão pra mídia, né? Eles vão pra mídia. Eles foram Renato Gaúcho, foram Paulo Nunes e foram Luan. Os três campeões da Libertadores. O Luan não era ainda, né? Mas a chamada era nesse sentido. E eu tive que ver o Paulo Nunes falando, mau caráterzinho, que foi campeão pelo Grêmio. Jogava muito o Paulo Nunes também, jogava muito, era excelente jogador. Mas era um dos piores caráteres que eu já vi. Junte-se a Marcelinho e mais alguns. E mais alguns. Até o Edmundo conseguiu jogar pelo Corinthians normalmente, saiu pela porta da frente. Teve uma responsável relação com o time, com a torcida. E enfim. Mas jogadores do tipo de Paulo Nunes saem pela porta de trás, pela porta dos fundos, correndo. Igual o Roberto Carlos. Um dia eu comento sobre essa questão do Roberto Carlos, jogador lateral esquerdo. Um abraço, até mais.